Imagine que você passou a vida inteira fazendo tudo certo. Estudou, tirou boas notas, conseguiu um emprego estável, recebeu um aumento, comprou um carro, depois uma casa, financiou as duas coisas. E no final do mês, depois de pagar todas as contas, sobrou pouco. Ou não sobrou nada. Se isso soa familiar, não é coincidência. E não é culpa sua. É o sistema funcionando exatamente como foi projetado. A escola ensina as pessoas a trabalhar por dinheiro, mas nunca ensina o dinheiro a trabalhar por você. Essa ideia resume décadas de observação de um homem que cresceu com dois pais. Um com diploma universitário, carreira brilhante no serviço público e dificuldades financeiras crônicas. O outro, sem diploma, mas com um entendimento sobre dinheiro que poucos professores no mundo possuem. E a conclusão que ele tirou desse contraste mudou a forma como milhões de pessoas enxergam o dinheiro. Lembrando que, se você deseja ter acesso a mais de 100 livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece por apenas R$10, clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Hoje você vai aprender o que ele aprendeu. Não são dicas de ações para comprar. Não é uma planilha de controle de gastos. É algo mais fundamental do que isso. É uma forma de ver o mundo financeiro que, uma vez que você enxerga, não dá mais para desver. Pensa assim. Você já se perguntou por que existem pessoas que ganham 5, 10 vezes mais do que você e ainda assim estão endividadas? E por que existem pessoas com salário modesto que, ao longo dos anos, constroem uma tranquilidade financeira que parece impossível para quem ganha mais? A resposta não está no quanto entra. Está no que é feito com o que entra. E essa é a primeira coisa que o sistema nunca quis que você soubesse. Robert Toru Kiyosaki nasceu em 1947 no Havaí. Seu pai biológico era doutor em educação, superintendente do sistema de ensino do estado. Um homem inteligente, dedicado, respeitado pela comunidade e permanentemente endividado. O segundo pai não era seu pai de sangue. Era o pai do seu melhor amigo de infância. Um homem que não terminou o ensino médio, mas que construiu um dos maiores impérios imobiliários e empresariais do Havaí. Kiyosaki passou anos observando os dois, trabalhando para o pai rico desde os 9 anos de idade. Por quase nada no começo, depois por absolutamente nada, porque o pai rico acreditava que salário era a pior forma de aprender sobre dinheiro. Ele dizia que quando você recebe um salário, você desliga o cérebro. Para de pensar em soluções. Para de criar. Você só executa o suficiente para não ser demitido. E o patrão paga o suficiente para você não pedir demissão. E assim os anos passam. Em 1997, depois de anos como empreendedor, com altos, baixos, empresa falida e recomeços, Kiyosaki publicou um livro que as grandes editoras recusaram. Ele publicou por conta própria. O livro se chamava Pai Rico, Pai Pobre. As editoras disseram que era simplista demais, que as ideias eram controversas, que a definição de ativo e passivo que ele usava era tecnicamente incorreta do ponto de vista contábil. Mas as pessoas compraram e indicaram para os amigos. E esses amigos indicaram para outros amigos. Em 2 décadas, mais de 32 milhões de cópias vendidas. Traduzido para 51 idiomas, presente em mais de 109 países. Ficou na lista de mais vendidos do New York Times por mais de 6 anos consecutivos. Não porque seja um manual técnico de finanças, mas porque tocou em algo que os livros técnicos sempre ignoraram: a mentalidade. O livro não fala sobre como escolher ações, fala sobre como pensar. E essa é uma diferença enorme. Antes de falar em qualquer investimento, Kiyosaki insiste em uma distinção que parece óbvia, mas que a maioria das pessoas nunca entendeu de verdade. A diferença entre ativo e passivo. Na contabilidade tradicional, ativo é tudo que você possui. Passivo é tudo que você deve. Simples assim. Mas Kiyosaki propõe uma definição diferente. Uma definição que ele diz que o pai rico usava desde que era criança, e que vai contra o que a maioria das pessoas aprendeu, inclusive nas faculdades de economia e administração.
Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Só isso. Não importa o que o bem vale no papel. Não importa se é considerado patrimônio no balanço de um banco. Não importa se todo mundo ao redor acha que é uma conquista. O que importa é, todo mês, esse bem gera entrada ou gera saída no seu fluxo de caixa. E é aqui que a maioria das pessoas toma o maior susto da vida. Porque quando você aplica essa definição simples ao que possui, descobre que quase tudo que chamava de ativo é, na prática, um passivo. O carro financiado, a casa própria com prestação, o plano de saúde corporativo que você perde se sair do emprego, a TV parcelada, o celular novo a cada 2 anos, o clube que você frequenta 2 vezes por mês, mas paga todo mês sem falta. Tudo isso tira dinheiro do seu bolso todo mês. E o pior, a cultura brasileira celebra essas compras. Fulano comprou uma casa. Fulano trocou de carro. Como se patrimônio fosse sinônimo de bens que você compra para consumir. Kiyosaki afirma em Pai Rico, Pai Pobre, que os ricos compram ativos primeiro. A classe média compra passivos e pensa que está comprando ativos. E os pobres só têm despesas. Essa frase parece dura, mas ela não é um julgamento de caráter. É uma descrição de um padrão de comportamento financeiro que se repete em todas as culturas, em todos os países, em todas as faixas de renda. O problema não é o quanto você ganha, é o destino do que você ganha. E o que seria um ativo de verdade, então? Um imóvel que você aluga e que gera renda todo mês acima das despesas de manutenção, imposto e eventual vacância. Uma participação em uma empresa que distribui lucro de forma recorrente. Um título de renda fixa, cujo rendimento você não usa para pagar conta. Você reinveste. Um negócio que funciona com um sistema e com pessoas, sem exigir a sua presença diária para continuar gerando receita. Uma carteira de fundos imobiliários que deposita renda na sua conta todo mês enquanto você dorme. Repara nesse último elemento, porque ele é central. Ativos trabalham para você. Passivos, você trabalha para eles. Quando você tem um carro financiado, você acorda todo dia e vai trabalhar em parte para pagar o banco que financiou esse carro. Quando você tem um imóvel alugado gerando renda, o inquilino acorda e vai trabalhar em parte para pagar o aluguel que entra na sua conta. A diferença entre as duas situações não é sorte, é escolha. Para organizar esse raciocínio, Kiyosaki desenvolveu o que chamou de quadrante do fluxo de caixa, publicado no livro de mesmo nome em 1998, um ano depois de Pai Rico, Pai Pobre. O quadrante divide as pessoas em 4 grupos, de acordo com de onde vem sua renda. O primeiro grupo é o empregado. Troca tempo por dinheiro. O que mais valoriza é segurança. Quer benefícios, estabilidade, plano de carreira. O maior medo é perder o emprego. E o problema central é que quando o tempo para, por doença, demissão ou aposentadoria, a renda para junto. O segundo grupo é o autônomo, ou o especialista. O médico que tem consultório próprio. O advogado com escritório individual. O designer freelancer. O personal trainer. Essas pessoas trabalham por conta própria, mas continuam trocando tempo por dinheiro. Se param de atender, param de faturar. Tecnicamente, são seus próprios patrões. Mas na prática, têm o emprego mais exigente do mundo, porque o chefe e o funcionário são a mesma pessoa. O terceiro grupo é o dono de sistema. Tem pessoas e processos trabalhando para ele. Pode viajar por um mês e o negócio continua funcionando. A renda não depende da sua presença diária, porque existe uma estrutura, equipe, processos, cultura, que opera independente de você. O quarto grupo é o investidor. Faz o dinheiro trabalhar para ele. A renda vem do capital acumulado, não do tempo gasto. Cada real investido é um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem 13º, sem reclamação trabalhista. Kiyosaki argumenta que a escola prepara quase todo mundo para o lado esquerdo do quadrante.
para ser empregado ou autônomo, porque são os perfis que o sistema econômico precisa para funcionar. Fábricas precisam de operários. Hospitais precisam de médicos assalariados. Escritórios precisam de analistas. O sistema não tem interesse em formar donos e investidores em massa, porque se todo mundo soubesse construir ativos, quem trabalharia para os ativos dos outros? Agora vem a parte que mais incomoda. A maioria das pessoas passa a vida inteira no que Kiyosaki chama de corrida dos ratos. Acorda, trabalha, paga as contas, fica sem dinheiro, precisa trabalhar mais. Acorda, trabalha. E o ciclo nunca quebra, porque a cada aumento de salário, o padrão de vida aumenta junto. A cada promoção vem um carro melhor, um apartamento maior, um crédito pré-aprovado com limite mais alto. Os economistas chamam isso de inflação de estilo de vida. Kiyosaki chama de armadilha. E a armadilha tem dois gatilhos que se alternam ao longo da vida. O primeiro é o medo. O medo de não ter dinheiro faz as pessoas aceitarem empregos que odeiam, trabalharem horas absurdas e nunca questionarem se existe outro caminho. O segundo é a ganância, ou o desejo de ter mais. Faz as pessoas comprarem coisas que não precisam com dinheiro que ainda não têm para impressionar pessoas de quem nem gostam tanto assim. Medo e ganância. Alternando, mantendo todo mundo em movimento dentro da mesma roda. Kiyosaki descreve esse ciclo com uma clareza incômoda. A maioria das pessoas trabalha para pagar as contas do mês passado e se preparar para as contas do mês que vem. Não para construir patrimônio. Não para criar liberdade, para cobrir o mês que passou. E quando a aposentadoria chega, quando o tempo de trabalho obrigatório finalmente acaba, muitas pessoas descobrem que décadas de dedicação produziram um patrimônio insuficiente para manter o padrão de vida que tinham quando trabalhavam. Porque nunca construíram ativos de verdade. Só trocaram tempo por dinheiro, e dinheiro por coisas, e coisas por mais dívida. A roda girou por 30 anos e parou no mesmo lugar onde começou. Mas espera, porque aqui Kiyosaki faz uma distinção que a maioria das pessoas pula e que muda completamente a conversa. Ele não está dizendo que ter um emprego é errado. Ele não está dizendo que ser médico ou engenheiro ou professor é um erro de vida. O que ele está dizendo é que depender exclusivamente do emprego, usar 100% do seu tempo e energia para gerar renda ativa, sem construir nenhuma fonte de renda passiva em paralelo, é uma estratégia extremamente frágil para a vida toda. Porque renda ativa depende de você estar presente, saudável e empregável. E nenhuma dessas três condições é garantida para sempre. A proposta não é largar tudo amanhã. A proposta é começar a construir o lado direito do quadrante enquanto ainda está no lado esquerdo. Usar o salário do emprego para comprar ativos. Usar o conhecimento do especialista para criar um produto que funcione sem você. Reinvestir os primeiros rendimentos em vez de gastar. O emprego financia a transição. Os ativos completam ela, traduzindo tudo isso para o Brasil de 2026. O brasileiro médio tem quase 70% da sua renda comprometida com dívidas e despesas fixas antes mesmo de ter espaço para pensar em investir. Segundo dados do Banco Central, o endividamento das famílias brasileiras atingiu níveis historicamente altos, com o crédito rotativo do cartão de crédito sendo uma das principais causas de deterioração financeira das famílias de renda média. O cartão de crédito rotativo no Brasil cobra, em média, mais de 400% ao ano de juros. 400%. Se você financia R$1.000 no rotativo e paga só o mínimo por um ano, deve mais de R$5.000 ao final. O banco não é seu amigo nesse momento. Ele é o dono do ativo. E você é o passivo dele. E o financiamento imobiliário, que muitos brasileiros consideram o grande sonho e o grande ativo da vida. Com taxas médias entre 10% e 12% ao ano, uma casa de R$400 mil financiada em 30 anos pode custar mais de R$900 mil no total pago ao banco. Quase o dobro do valor do imóvel.
Isso não significa que comprar imóvel é errado. Significa que você precisa entender o que está comprando. Se o imóvel vai gerar renda acima das despesas, é um ativo. Se vai apenas absorver sua renda por décadas sem produzir nada em troca, é um passivo, independentemente do quanto ele vale no mercado. A pergunta que Kiyosaki ensina a fazer antes de qualquer compra grande é simples: esse bem vai colocar dinheiro no meu bolso ou vai tirar? Só essa pergunta, aplicada com honestidade, já mudaria as decisões financeiras de milhões de brasileiros. Mas como começar a construir ativos no Brasil real, com salário real, com as contas que existem de verdade? Kiyosaki não defende que você largue tudo amanhã. Ele defende que você mude o destino do dinheiro que já passa pelas suas mãos, mesmo que seja pouco. A lógica é a seguinte: antes de pagar qualquer conta, separe uma parte para investir. Não o que sobra no final do mês, porque quase nunca sobra nada. O que você separa antes de qualquer gasto, como se fosse uma conta obrigatória. Como se fosse uma dívida com o seu futuro. Ele chama isso de pagar a si mesmo primeiro. No Brasil de 2026, isso pode começar com R$100, R$200 por mês em um Tesouro Selic ou em um fundo de renda fixa de baixo custo com liquidez diária. Não é o destino final. É o começo do hábito. O hábito de construir antes de gastar. Com o tempo, esse capital acumulado começa a gerar rendimento. E o rendimento reinvestido gera mais rendimento. É o que os economistas chamam de juros compostos. O que Albert Einstein, segundo a lenda, teria chamado de a 8ª maravilha do mundo. A diferença entre alguém que começa a investir R$300 por mês aos 25 anos e alguém que começa a fazer o mesmo aos 35 anos não é de R$36 mil. Com uma taxa de retorno de 10% ao ano, perfeitamente possível no Brasil, com uma carteira diversificada entre renda fixa e variável, essa diferença pode representar mais de R$600 mil a menos no patrimônio aos 60 anos. O tempo é o ativo mais valioso que existe, e ele não volta. O segundo passo é desenvolver o que Kiyosaki chama de inteligência financeira. Não é só ter dinheiro para investir. É saber o que fazer com ele. É entender as regras do jogo que ninguém ensinou na escola. Inteligência financeira tem 4 pilares, segundo ele. Primeiro, contabilidade. A capacidade de ler números e entender o que eles dizem sobre a saúde financeira de uma empresa ou de uma carteira. Segundo, estratégia de investimento. Saber como o dinheiro trabalha e quais instrumentos existem para cada objetivo. Terceiro, mercado. Entender a lei da oferta e da demanda e como identificar oportunidades que outros ainda não enxergaram. Quarto, e talvez o mais subestimado, o conhecimento das leis. Entender como o sistema tributário funciona, como estruturas jurídicas podem proteger e multiplicar patrimônio de forma legal. No contexto brasileiro, desenvolver inteligência financeira significa entender pelo menos o básico sobre Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, instrumentos de renda fixa acessíveis a qualquer investidor. Significa conhecer os fundos imobiliários, os chamados FIIs, que permitem ao pequeno investidor participar de renda de imóveis comerciais, lajes corporativas e galpões logísticos com investimentos a partir de R$10. Significa entender que ações não são bilhete de loteria, mas participação em empresas reais que têm faturamento real, lucro real, e podem distribuir parte desse lucro para seus sócios, que incluem você, quando você compra uma ação. Kiyosaki dizia que os ricos inventam dinheiro. E o que ele queria dizer com isso não é que eles falsificam notas. É que eles desenvolvem a capacidade de enxergar oportunidades onde outros enxergam apenas risco ou complexidade demais. Essa é uma habilidade. E habilidades se aprendem. O terceiro elemento central é o que Kiyosaki chama de trabalhar para aprender, não para ganhar. Na juventude, ele conta que tomou uma decisão deliberada de aceitar determinados empregos não pelo salário,
mas pelo conhecimento que aquela posição poderia oferecer. Trabalhou em vendas para aprender a vender e concluiu que a habilidade de vender é a mais subestimada e a mais poderosa no mundo dos negócios. Trabalhou em marketing para entender como produtos chegam às pessoas. Trabalhou construindo equipes para aprender a recrutar, motivar e delegar. Porque, no final das contas, a renda de um empreendedor e de um investidor depende de habilidades, não de diplomas. Saber vender, saber se comunicar, saber ler um balanço, saber negociar, saber identificar uma oportunidade antes dos outros, saber montar e gerir uma equipe que trabalhe melhor do que você em cada função específica. Essas competências valem mais do que qualquer certificado emoldurado na parede. E no Brasil, onde empreender é estruturalmente desafiador, com carga tributária entre as mais altas do mundo, burocracia complexa e custo de crédito elevado, quem tem essas habilidades leva vantagem desproporcional sobre quem apenas tem um emprego e um salário. O conhecimento é o único ativo que não pode ser confiscado, que não se deprecia com a inflação, que não é afetado pela taxa Selic, que vai com você para qualquer lugar. Aqui chegamos ao ponto que Kiyosaki considera o maior obstáculo de todos, e ele não é externo. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade, não é o governo, nem a carga tributária, nem a taxa de juros, nem a herança que você não recebeu. É o medo. O medo de errar. O medo de perder o que pouco tem. O medo de ser julgado por tentar algo diferente. O medo de sair da segurança previsível do salário fixo e arriscar em algo que pode não funcionar. Kiyosaki escreve em Pai Rico, Pai Pobre, que o fracasso inspira vencedores e derrota perdedores. Que a diferença entre as duas reações não está na inteligência, nem no capital inicial, nem no acesso a oportunidades. Está em como cada pessoa reage quando perde. O assalariado médio evita o risco porque foi ensinado durante toda a vida que risco é perigo. Mas o investidor e o empreendedor sabem que risco gerenciado, dimensionado, calculado, é o preço da liberdade financeira. Não se trata de ser imprudente. Não se trata de apostar a casa em criptomoeda ou em qualquer promessa de enriquecimento rápido. Trata-se de calcular o risco, dimensioná-lo de acordo com o que você pode perder sem comprometer sua vida, aprender com o resultado e seguir em frente. Kiyosaki perdeu tudo uma vez. Teve empresa falida. Ficou sem dinheiro, sem casa, dormindo no carro com a esposa por um período da vida. E usou esse fracasso como escola. Voltou mais preparado, mais sábio, com mais clareza sobre o que fazer diferente. A maioria das pessoas teme tanto esse cenário que nunca arrisca. E por não arriscar, nunca sai do lugar. Fica na mesma roda. Por anos, por décadas. Até que o tempo acaba e não há mais como recomeçar. O maior risco não é errar. O maior risco é chegar ao fim da vida sem nunca ter tentado. Existe ainda um quinto elemento que Kiyosaki aborda com profundidade em obras posteriores e que é especialmente relevante no Brasil. A importância de construir ou participar de um negócio, não necessariamente uma empresa grande, não necessariamente com funcionários e escritório físico desde o primeiro dia, mas alguma estrutura que gere renda além do seu trabalho direto. No livro O Negócio do Século XXI, publicado em 2010, Kiyosaki argumenta que a era industrial criou um modelo em que a maioria das pessoas trabalha para construir o sonho de outra pessoa, e que a era digital abriu portas para que qualquer pessoa construa um ativo próprio com muito menos capital inicial do que qualquer geração anterior precisaria. No Brasil de 2026, isso se manifesta de formas concretas. Um canal de conteúdo que monetiza por meio de publicidade ou de produtos próprios. Uma conta de redes sociais que se torna plataforma para venda de cursos ou consultorias. Um pequeno e-commerce de produto nicho com margem saudável. Uma prestação de serviço recorrente, não pontual, recorrente, onde o cliente paga mensalmente por um resultado contínuo. O ponto não é o veículo.
É o princípio por trás dele: transformar conhecimento, habilidade ou curadoria em um ativo que gere renda além da sua hora trabalhada. E antes da síntese final, uma palavra sobre paciência. Porque um dos maiores erros que as pessoas cometem ao entrar em contato com as ideias de Kiyosaki ou com qualquer filosofia de liberdade financeira é achar que existe um caminho curto, uma fórmula, um atalho. Não existe. O que existe é consistência ao longo do tempo. É o reinvestimento disciplinado dos primeiros rendimentos quando ainda são pequenos demais para fazer diferença visível. É a recusa em aumentar o padrão de vida a cada aumento de renda. É o estudo contínuo. É o erro aceito como aprendizado em vez de motivo de desistência. Kiyosaki construiu seu patrimônio ao longo de décadas, não em um ano, não em um golpe de sorte, em decisões repetidas, disciplina aplicada no dia a dia e uma clareza sobre onde queria chegar que foi mais forte do que o conforto do caminho mais fácil. O tempo é aliado de quem começa cedo e é constante. É inimigo de quem espera o momento perfeito, porque o momento perfeito nunca chega. Então vamos recapitular. Primeiro, ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é o que tira. Essa distinção simples, aplicada com honestidade à sua vida real, já muda tudo. Segundo, existem 4 formas de gerar renda: como empregado, como autônomo, como dono de sistema ou como investidor. A liberdade financeira mora no lado direito do quadrante, e a escola não ensina como chegar lá. Terceiro, a corrida dos ratos não é inevitável. É uma série de escolhas pequenas que se acumulam. O medo e a ganância são os combustíveis que mantêm a roda girando. Reconhecer isso já é sair um passo da roda. Quarto, construir ativos no Brasil é possível. Começa com o hábito de pagar a si mesmo primeiro. Cresce com inteligência financeira desenvolvida ao longo do tempo. Multiplica com consistência e paciência. Quinto, trabalhe para aprender, não só para ganhar. As habilidades que você desenvolve são o único patrimônio que ninguém pode tirar de você. Sexto, o maior obstáculo é interno. É o medo. E o antídoto não é a ausência de medo. É a decisão de agir apesar dele. De errar em escala pequena. De aprender e de continuar. A pergunta que fica é essa: você sabe agora a diferença entre ativo e passivo? Você entende onde está no quadrante do fluxo de caixa? Você sabe como a corrida dos ratos funciona e por que a maioria das pessoas nunca sai dela? Você tem os princípios. Você tem a estrutura. O que você vai fazer com isso amanhã de manhã? Não daqui a um ano, quando a situação estiver melhor. Não quando o salário aumentar. Não quando as dívidas acabarem. Amanhã de manhã. Porque informação sem ação é só entretenimento. E você não veio até aqui por entretenimento.